paz e o amor do nosso Mestre Jesus nos envolva agora e sempre. Sejam todos muito bem-vindos a esse projeto Explanação Evangélica da Seara Bendita. O tema de hoje é o alimento do Espírito. Deus, nosso Pai, quando nos criou como espíritos, nos criou espíritos simples e ignorantes, com o objetivo de nós evoluirmos através dos nossos esforços ao longo do tempo. Quando evoluirmos e atingirmos a plenitude da nossa evolução espiritual, seremos então os espíritos perfeitos, os espíritos iluminados. Para tanto, viveremos momentos ora como espíritos encarnados e ora como espíritos desencarnados. Hoje estamos aqui, encarnados no planeta Terra, onde o nosso espírito está vivendo uma experiência material. Para vivenciar essa experiência material, ele precisa de um corpo físico. Este corpo que é a máquina, que é o uniforme, onde esse espírito está habitando, essa casa onde o espírito habita, para que ele possa, durante a sua experiência aqui então no planeta Terra, exercer o seu processo evolutivo. No tema de hoje, nós estamos refletindo sobre o alimento do Espírito. E, para tanto, nós vamos nos reportar ao Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 11, onde nós temos uma fala do nosso Mestre Jesus, onde se lê: "O pão nosso de cada dia nos dai hoje." Esta frase, muito por nós conhecida, faz parte da oração dominical, ensinada pelo nosso Mestre Jesus, que nós a intitulamos o Pai Nosso. Numa outra frase do nosso Mestre Jesus também, que está no mesmo Evangelho de Mateus, no capítulo 4, no versículo 4, nós podemos ler: "Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus." Jesus, então, nos cita em dois momentos distintos o pão. Que pão é esse? Na verdade, como espíritos encarnados, nós podemos dizer que nós precisamos de dois pães: o pão material e o pão espiritual, o pão que alimenta o espírito. O pão material é, na verdade, uma simbologia de todos os alimentos que nós, como espíritos encarnados, precisamos nos nutrir para alimentar esse corpo no qual o espírito habita. Então, para isso, nós precisamos colocar este pão na boca, mastigarmos, engolirmos, fazermos a digestão, fazermos a absorção, se não de tudo, mas da maior parte desses nutrientes, e para que esses nutrientes, então, possam abastecer todos os órgãos que compõem o nosso corpo físico. Assim, teremos saúde, e tendo saúde, nós teremos condições desse espírito fazer, então, o trabalho que precisa para a sua evolução. Analogamente ao pão material, nós temos o pão que alimenta o espírito. Mas que pão é esse que alimenta o espírito? Nós acabamos de ver Jesus sendo bem enfático, dizendo que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Então, essas palavras que vêm da boca de Deus, realmente são elas os alimentos do nosso espírito. Jesus, quando esteve aqui diante de nós, encarnado também, trouxe os seus ensinamentos, os ensinamentos que a ele foram dados pelo nosso Pai, Deus, e registrado em todos os evangelhos que nós temos hoje. Essas palavras que Jesus nos traz são palavras que nos chegam através dos olhos e através dos ouvidos. Através dos olhos, porque nós podemos ver as pessoas que aplicam essas palavras no seu dia a dia. E podemos ouvir também
essas palavras quando alguém nos traz essas informações. Podemos também vê-las quando nós lemos os evangelhos, ou podemos ouvi-las de alguma pregação, de alguma orientação que também nos é passada. Deus, quando nos criou, colocou em cada um de nós a nossa consciência. E dentro dessa consciência, colocou as nossas virtudes. Mas são virtudes que estão lá adormecidas e precisando serem também não só acordadas e germinadas, mas também desenvolvidas, como se fosse uma semente. Deus quer então que nós façamos essa missão, de desenvolvermos essas nossas virtudes e fazermos com que essas virtudes cresçam. E para que isso aconteça, nosso espírito ele precisa ser alimentado. E esse alimento é essa palavra de Deus, é esse ensinamento trazido pelo nosso Mestre Jesus, onde ele nos ensina todo um processo de evolução espiritual. Muitos de nós, às vezes, não percebemos, mas quantas coisas em nós ainda precisam ser melhoradas para que nós possamos nos tornar espíritos melhores. Basta olharmos para nós mesmos, para as nossas atitudes, para os nossos comportamentos, pela forma com que falamos, pela forma com que agimos, em todos os momentos da nossa vida, seja em que situação for, nas melhores oportunidades e nas piores também, que na verdade não são piores oportunidades, todas são boas oportunidades, mas nem sempre o nosso orgulho nos deixa enxergar essas possibilidades que nós chamamos de ruim como sendo boas. Depois que passamos por elas, vemos o quanto nós crescemos vivenciando aquela experiência. Assim, é o nosso alimento do espírito. São as virtudes que nós temos que trabalhar, são os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Só que da mesma forma que o pão material, essas palavras do nosso Mestre Jesus também têm que serem introjetadas dentro de nós, refletidas e principalmente armazenadas de forma forte dentro dos nossos corações. E principalmente ainda, colocá-las em prática, porque somente colocando-las em prática é que nós atingimos realmente a nossa perfeição em termos de desenvolvimento dessas virtudes e principalmente estamos fazendo o maior ensinamento que o nosso Mestre Jesus, que é trazer o amor a quem precisa. Mas não é o amor que a gente tem como referência, é aquele amor global, aquele amor que abraça, aquele amor que consola, aquele amor que conforta. Não só as pessoas que nós amamos, mas todas as pessoas que estão ao nosso entorno. Até mesmo as pessoas que nós intitulamos como os nossos inimigos. Porque eles, certamente, são as pessoas que farão com que nós possamos nos evoluir ainda mais. Façamos com que o nosso espírito realmente se alimente não só do pão material, mas também do pão espiritual. Porque como nós, espíritos, aqui chegamos trazendo nossa bagagem espiritual. Vamos imaginar como sendo uma mala, onde todas as nossas virtudes desenvolvidas e não desenvolvidas estão lá dentro. Os nossos valores morais estão lá dentro. Os nossos conhecimentos desenvolvidos ao longo da existência estão lá dentro. E essa mesma mala é a única coisa que levaremos quando deixarmos essa nossa existência aqui no planeta Terra. Vamos levar essa mala cheia de coisas boas, cheia de virtudes desenvolvidas, com menos mágoa, com menos ranço, com menos dores que nós possamos fazer em termos de nossa existência aqui no planeta. Vamos colocar nessa mala tudo de bom, as boas lembranças, as nossas boas atitudes, o nosso bom ser, a nossa boa existência aqui no planeta. Porque assim, ao chegarmos lá na pátria espiritual, teremos uma mala melhor do que a mala que nós trouxemos. Então, podemos dizer que nós cumprimos,
se não toda, boa parte da nossa missão. E lembrando que o amor é a única coisa que quanto mais se dá, mais se tem. Assim seja.